Massa FM 10 para 5. A minha rádio é massa, Massa FM. A minha rádio é massa e chegou o momento que você mais adora. É o momento que a gente tira suas dúvidas, conversa, bate papo. Como assim, Rodrigo? O que está acontecendo? Estamos recebendo em nossos estúdios Henrique Fernandes, presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Mato Grosso do Sul, e também Jones Jorge, empresário do setor de autoescola em Campo Grande, dono do grupo J de Autoescolas. Olha, para a gente começar mais ou menos, vamos dizer o seguinte: o Senatran está cogitando mudanças que podem acabar com a obrigatoriedade das autoescolas. Vamos começar já com o Henrique Fernandes, do sindicato. Olha, presidente, como o senhor avalia essa proposta do Senatran de retirar a obrigatoriedade das autoescolas da formação de condutores? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da Massa, boa tarde, Rodrigo. Na verdade, a gente vê com bastante preocupação, né, que a gente já tem um trânsito praticamente caótico, a gente ensinando, né, parece que as pessoas acabam de tirar a carteira e esquece tudo que aprendeu. Né? Cada um dirige do jeito que acha que tem que ser e, na verdade, eles aprenderam na autoescola a maneira correta de fazer. E a gente entende que o único momento hoje que esse aluno, esse candidato tem de ter essas informações em relação à educação de trânsito é justamente na autoescola. Né? Então, esse modelo aí que o ministro, né, inventou de soltar, que, na verdade, nem está pronto, ele nem sabe como fazer isso, é uma coisa um pouco utópica, né? Você falar de Estados Unidos, de outros países, né? O nosso Brasil, isso deveria começar, por exemplo, nas escolas. A educação de trânsito. Aí, tudo bem, quando você chegar com 18 anos, você já está, né, com outra mentalidade. Talvez a médio para longo prazo a gente chegue nesse modelo. Mas, no momento, a gente vê com muita preocupação porque a gente acaba banalizando demais nessa questão da educação de trânsito e principalmente os acidentes que a gente vê, saúde sofre com tudo, né? A Santa Casa está aí abarrotada de gente, né, devido a acidentes, isso tendo a educação de trânsito e tendo um exame aqui no Mato Grosso do Sul muito sério. Imagina isso em cidades que nem na rua o candidato vai. Então é muito preocupante. Falamos de custo, falamos de segurança, justamente sobre isso, esse cuidado que devemos ter. A pessoa fala em reduzir custos para o cidadão, mas o que pesa mais, a economia ou essa segurança no trânsito, como você falou agora, sobre os índices, sobre os dados? Na verdade, assim, e eu costumo falar que tem uma ironia, né? Quando a gente pega os nossos filhos para colocar na escola, educação, a gente procura a melhor escola que seu bolso pode pagar. Né? Se você puder pagar uma escola de 5 mil por mês, você vai querer que ele estude numa escola de 5 mil por mês. Aí quando é para tirar a carteira, que é a vida dele, que vai estar na rua, ele se preocupa porque, vai na mais barata, escolhe qualquer uma, tá muito caro. Então, o que é caro? A CNH deveria ter valor, não preço. Porque, na verdade, ela tem valor. Você deitar sua cabeça no travesseiro, quem é pai e mãe, e saber que seu filho saiu sozinho e vai chegar em casa porque ele aprendeu, ele é responsável, não tem preço. Outra coisa que eu sempre comento, a CNH é cara, tá? No Mato Grosso do Sul, em geral, Rodrigo, aqui é uma média aí de R$ 1.600 a R$ 2.000. O ministro fala em 4 porque tem as taxas do Detran. Aqui no nosso estado são R$ 976 de taxas que se paga quando esse candidato quer fazer carro e moto, que é a grande maioria. Então, né, se você pegar R$ 2.000 numa carteira que você, dependendo da sua idade, vai ficar 10 anos para renovar, e depois mais 10 anos, ou seja, se você não fizer nada de errado, a sua carteira praticamente é vitalícia. Isso é caro? Então, acho que é um critério que deveria se pensar um pouco mais aqui no Brasil. Muitas pessoas acabam pensando de forma diferente, se manifestando. Em Brasília tivemos uma manifestação unânime na Câmara dos Deputados apoiando as autoescolas. Isso representa o que para a categoria? Na verdade, assim, a gente sempre foi visto como o vilão da história. A gente é o atravessador, é o caro, né? E na verdade não é bem assim que funciona. Né? Para você se montar hoje uma autoescola, tem uma burocracia muito grande que o próprio governo nos impõe. Né? Eu não posso, por exemplo, colocar uma máquina de Coca-Cola de refrigerante no meu CFC, porque o CFC é atividade exclusiva de autoescola de ensinar, ou seja, a gente é amarrado. Aí você começa com 2 carros, 2 motos, eu nem tenho cliente.
Como é que eu já tenho que ter 2 carros e 2 motos? Ou seja, isso tudo encarece o processo, né? A gente entende. Então, devido a essa movimentação, o que a gente resolveu fazer? Levar isso para o palco onde deve ser discutidas as coisas, né? Que infelizmente o ministro não nos chamou, né? A parte das autoescolas até hoje não foi ouvida. Então nós levamos essa discussão para o Congresso Nacional, para, né, especificamente nesse momento, Câmara dos Deputados, que a gente entende o quê? Que tem que vir através de lei, através de diálogo, né? As autoescolas não, de momento algum, quer engessar, quer fazer isso, aquilo. Não, a gente está aberto ao diálogo. Até entendo que algumas coisas precisam mudar, né? Se a gente parar para pensar, nosso código é de 1997. A resolução que rege as autoescolas é de 2010. Ou seja, tudo andou e a gente está ficando para trás. Hoje tem carro automático, carro elétrico, e a autoescola não pode comprar um carro automático para ensinar. Por quê? Porque a resolução não mudou. Então a gente entende que realmente precisa ter uma grande discussão. E a gente sabe que o melhor lugar para isso é onde? Na Câmara dos Deputados, onde a gente é ouvido, né? E nós tivemos uma audiência pública nesse mês de setembro, no dia 2, e um grande encontro no dia 3, que nós tivemos apoio de mais de 50 parlamentares, pessoalmente foram no evento. Nós invadimos Brasília com 3.000 pessoas, o Congresso nunca viu tanta gente na vida. Por quê? Porque a gente está preocupado, na verdade, em fazer o correto, né? Não somos contra o ministro de maneira alguma, entendemos que tem que modernizar, mas a gente precisa ser ouvido no processo. Presidente, assim como o senhor disse no início da nossa conversa, o Brasil tem altos índices de acidentes. Qual seria o impacto se a formação deixasse de ser feita por profissionais habilitados? Como eu estava dizendo no início, até que Mato Grosso do Sul, graças a Deus, nós temos um ótimo Detran, nós temos examinadores que são altamente profissionais, e aqui realmente a pessoa é avaliada, ela faz o primeiro balizamento no Detran, depois ela vai para a rua, então ela é avaliada na rua em trânsito, né? Nós temos, por exemplo, 5 bairros em Campo Grande onde esses exames poderão ser realizados. Agora, eu conheço praticamente o Brasil inteiro, já fui, né, em vários Detrans. Você vê, por exemplo, em Pernambuco, né, não tem prova de rua. Ele faz um circuito fechado, ou seja, ele pega a carteira e ele nunca andou na rua, se não passou por autoescola, né? Hoje ele ainda tem essa experiência porque ele fica 20 horas aula no mínimo, né, dentro de um veículo de autoescola andando no trânsito. Agora você imagina tirando isso, pai e mãe ensinando. Primeiro, pode ensinar com vícios, com mania, né? Não são profissionais para isso. E isso vai impactar com certeza no trânsito, porque nós vamos voltar no tempo, infelizmente, né? Desculpa a gente tocar nesse assunto, é muito chato, mas nós vamos voltar no tempo. Quanto custa a carteira de motorista? R$50, e para você passar você paga 1.000. Infelizmente a gente está no Brasil. É muito complicada essa situação. Eu até vejo também por conta de outras pessoas que acabam também conduzindo sem habilitação, não correndo atrás disso, por conta justamente do tempo, ou até às vezes falar, eu acho que é muito caro. O sindicato está aberto a discutir soluções para reduzir esses custos sem comprometer a qualidade, e quais as medidas estão sendo estudadas para isso? Na verdade, nós propomos ao Congresso Nacional, né, nessa nova ida ontem, inclusive também nós propomos ao governo que nós queremos ajudar principalmente as pessoas que têm menos renda, né, que seriam as pessoas do CadÚnico, CNH Social do governo federal. Então nós entregamos ontem ao líder do governo do PT, no Congresso Nacional, um projeto de lei onde a gente vai aplicar as aulas teóricas gratuitamente. E disso sugerimos várias alterações que a carteira, só com essas alterações que nós sugerimos, caso o governo queira, já vai baixar quase R$800. Isso sem mexer na qualidade do ensino e principalmente sem tirar aula nenhuma. Ou seja, esse aluno tem condições de baratear e nós temos condições de manter justamente a educação de trânsito como está hoje, né? Nós temos, por exemplo, médico e psicólogo que poderia, se o governo autorizar, fazer no SUS. Por que não? Só aí já são quase R$400 em relação ao nosso estado, né? Você tem uma emissão de CNH que o Detran cobra, inclusive aqui no nosso estado, cobra no início. Eu nunca vi isso, deveria cobrar, é que ele passa, né, na última prova. O nosso aqui não, ele paga primeiro e reza para receber a carteira depois. Isso mais um custo, porque hoje a CNH ela é digital,
não tem custo. Né? Se a pessoa quiser ela física, bacana, paga-se uma taxa e requeira ela física. Então é menos um dinheiro ainda. Então a gente tem várias propostas, estamos abertos, né? Não somos contra reduzir também carga horária, sem problema nenhum, mas não podemos relaxar na parte da educação de trânsito. É muito importante. Presidente, agora também indo para o lado empresarial, vamos passar a palavra para Johnny Jorge. Mas você pode ficar aberto também a dar a sua opinião a respeito das questões que vou passar para ele. Jones, boa tarde para você. Como empresário que construiu a maior rede de autoescola em Campo Grande, como você enxerga esse cenário atual que estamos vivendo? Boa tarde a todos os ouvintes da Massa, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, nosso presidente. Boa tarde, Jones. Vou na linha de raciocínio do Henrique, Rodrigo. Esse cenário hoje é um pouco preocupante, né, para nós que somos empresários do segmento, porque a grande população, em sua maioria, ela vem cada vez mais acreditando nessa proposta do governo. E aí as pessoas estão deixando de procurar o nosso segmento, então estão deixando de buscar as autoescolas, acreditando que vai ter o fim dessa obrigatoriedade nas autoescolas. Então isso impacta diretamente comercialmente as nossas empresas. E como o Henrique falou no início da conversa, é algo que é tópico, que é exclusivo de uma única pessoa, não tem nada montado e a população não sabe disso. E com isso as pessoas deixam de buscar a autoescola e vão deixando para trás as suas atividades, né? Muitos deles tiram habilitação porque precisam se locomover, precisam ter essa liberdade. E aí nesse anseio com essas notícias aí mal informadas, eles não buscam as autoescolas e com isso o movimento dos empresários vão diminuindo. E isso é preocupante porque, como o Henrique falou, nós temos toda uma estrutura a ser mantida, né? De acordo com a própria regra da instituição nacional e com essa demanda diminuída acaba prejudicando o setor sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Olha, nós vivemos em Campo Grande, uma cidade que tem crescido, além de mais porque é uma capital e o desenvolvimento está muito grande. Pessoas vêm de fora, pessoas começam a morar, muitas pessoas estão adquirindo seus carros. Sobre a qualidade de trânsito aqui na cidade, qual o impacto que as suas empresas têm gerado na melhoria da segurança e da qualidade de trânsito aqui na cidade? Rodrigo, eu sempre costumo dizer nas nossas unidades, a habilitação ela não é só um documento. Para nós isso é descartado de início. Dentro da nossa cultura, a gente sempre fala, a habilitação ela é mais do que um documento. Ela é um sonho, ela é uma liberdade e ela é um documento que vai ser para a pessoa andar no dia a dia, que se ela for usada de forma incorreta, ela pode tirar a vida dela e de outras pessoas. O trânsito de Campo Grande, como você disse, vem cada vez mais aumentando e vem ficando cada vez mais caótico. E muita gente pergunta, a culpa é das autoescolas que não ensina. E eu rebato, não, as autoescolas ensinam e ensina muito bem ensinado. O grande problema de Campo Grande está no comportamento, Rodrigo, das pessoas. Porque eu costumo brincar muito né? Nós temos até uma campanha, sou de Campo Grande, dou seta, né? Porque diz que o Campo Grandense não dá seta. Nós criamos essa campanha educativa para ensinar os condutores a dar seta. Uma das coisas que os nossos instrutores mais ensinam e que os examinadores cobram na prova do Detran é seta. E o Campo Grandense sai com a habilitação, não dá certo. Então a gente se preocupa muito com a qualidade, para que a gente possa cada vez fazer um trânsito mais seguro. Depende da formação. Tudo começa na formação. Se a formação não for bem realizada, lá na frente, com certeza. Essa questão é muito grave, Rodrigo, porque dentro hoje do nosso curso teórico, nós temos a obrigatoriedade de 16 aulas de direção defensiva, onde a gente não ensina somente a direção defensiva em si, mas sim um comportamento humano. Né, as situações de risco, como ele deve agir, ter paciência, ter um pouco mais de calma. Então a gente acaba aplicando isso também para que o condutor não saia. Agora, se não tiver esse processo de formação, o trânsito vai ser cada vez mais caótico. Jones, a cada 10, 15 anos a gente muda um pouco a geração. Então nós estamos numa geração aí onde os adolescentes acabam tendo um pouco mais de tecnologia, já acorda ali com o WhatsApp na mão, o contato, o celular. Existem novas estratégias comerciais. Sabemos que o setor enfrenta alguns desafios, mas a sua rede continua crescendo. E quais as diferenças comerciais e estratégias de atendimento você está utilizando para atrair novos clientes e também fidelizar essas pessoas? É interessante que quando a gente fala estratégia comercial para a pessoa tirar a habilitação, deveria a pessoa procurar a gente sem que a gente precisasse criar algo, né? Mas como você diz, o jovem cada vez mais está mais prático para ele não ter a CNH. Porque hoje nós temos aí, né, os aplicativos que leva, traz eles. Então, hoje, por incrível que pareça, o jovem de 18 anos ele não tem tanto interesse em tirar a habilitação.
E como essa geração vem cada vez ficando mais ocupada, o que a gente tem destacado no mercado de diferencial? Tempo da pessoa, né? Agilidade. Pessoa, hoje nós temos o teórico, a modalidade remota, onde o aluno pode assistir às suas aulas no conforto da sua casa, pelo celular, tablet, computador. Isso é um extremo diferencial. As nossas redes de autoescola têm um outro diferencial, que isso daí otimiza muito o tempo das aulas práticas dos alunos, que é o centro de baliza próprio. O que é isso, Rodrigo? Hoje, o Detran ele disponibiliza um espaço para essas autoescolas realizarem essas aulas lá no Detran, mas só em Campo Grande são mais de 60 autoescolas, se eu não estou enganado. E aí acaba superlotando e aí os alunos não têm a total disponibilidade de utilizar aquela baliza. Então, hoje, as nossas unidades têm esse centro de baliza, onde os alunos aproveitam mais as suas aulas e, com isso, eles aprendem mais. E nós temos atacado cada vez mais nas redes sociais, pois é ali que encontra-se esses jovens. Cada vez mais consumidores de conteúdo e as nossas propagandas, né, as nossas estratégias comerciais não ficam refém somente de promoção, e sim da importância do trânsito, das dicas de trânsito, de como fazer uma baliza, do que é importante ele ter a CNH. Então a gente procura utilizar essa estratégia para que o jovem venha ter o interesse em tirar a habilitação. Jones, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual a mensagem final que você pode deixar? Se pudesse deixar um recado para os ouvintes sobre a importância da autoescola na vida do cidadão e na segurança das famílias, qual seria? Bom, eu sempre digo, né? O Henrique aqui, ele explanou muito bem essa questão. Se com a autoescola, ensinando, se preocupando, sem ela, o trânsito com certeza ficaria mais caótico. Mas a pergunta que eu quero deixar é uma reflexão. A sua vida tem preço, né? Ou a sua vida tem valor? A segurança no trânsito é onde você vai estar todos os dias, porque não tem como. Você vai sair de casa todos os dias e você vai ter que voltar todos os dias. E nesse caminho tem um trânsito. Você vai se deparar com pessoas ali de todas as culturas e idades. Se você não tiver uma educação e um treinamento, será que você vai chegar em segurança? Será que realmente somente baratear o preço desse documento é a solução para que você tenha esse documento? Nós sempre temos que pensar em ajudar aqueles que são mais necessitados, eu concordo. Por isso as nossas empresas têm algumas estratégias para isso. Tanto que o nosso segmento, Rodrigo, acho que é um dos poucos que parcela na nota promissória sem consulta SPC e Serasa. Então é uma forma de incentivar as pessoas carentes. Até isso a gente faz. Até isso a gente faz para ajudar a população. Mas a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão nos ouvindo da China é o seguinte: quando se tratar da sua vida, ela não pode ter preço, ela tem que ter valor. E se for preciso você investir no seu sonho, na sua liberdade, no seu ir e vir, não pense duas vezes. Procure uma autoescola que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e vai sair de lá com segurança e em paz. Jones, muito obrigado. Conversamos também com o Jones Jorge, conversamos com o Henrique Fernandes, presidente do Sindicato dos Centros de Formação. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima ocasião. Obrigado por também sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Rodrigo. Será que eu teria mais mais alguns segundos só para a gente finalizar? Claro, pode deixar assim. Porque, falando em ironia, né? O próprio ministro falou que tem mais de 20 milhões de pessoas que dirigem, né? Que tem carro e moto sem habilitação. O que é mais caro? Você comprar um carro ou você fazer a sua habilitação primeiro, né? Que seria o caminho normal. Primeiro você ser habilitado para depois você adquirir o veículo. Né? Então são ironias que a gente observa, né? Que infelizmente as pessoas, né, estão esquecendo justamente desse lado humano da coisa. É muito sério o trânsito. A Santa Casa está aí. Né? Quem tiver tempo vai lá visitar, que vai mudar o pensamento. E não está para brincadeira, né? Não está não. Maravilha. E eu gostaria de me despedir também, deixando uma mensagem para as pessoas que as autoescolas ainda é o único caminho para que você tire a sua habilitação. Não acredite mais em fake news. E mais importante, não vai mudar. Vai continuar por esse caminho. Então procure uma autoescola, porque não tem outro caminho para você sair habilitado. É pela autoescola. Muito bem, então. Sensacional, gente. Muito obrigado mais uma vez. E você aí de casa, continue ligado. Da Massa. Aqui só toca música massa. E já